Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar, na prática, como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Lidson Fausto da Silva, que também é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, o CADP. Abordaremos o tema controle e transparência dos recursos públicos, alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais democrática e estreita as relações entre o Estado e a sociedade civil. Olá, doutor Lidson. Doutor Lidson, para a gente situar o nosso telespectador, o que é patrimônio público? Olá, Rubem, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Bom, patrimônio público é um conjunto de bens, valores, não só de interesse econômico, mas também artístico, histórico, que pertencem ao Estado, para que ele possa cumprir a sua destinação, que é bem servir a coletividade. Vamos falar agora de transparência. A transparência com o trato dos recursos públicos, ela contribui para o combate à corrupção? Sem dúvidas. Um juiz, Lois, da Suprema Corte Americana, ainda na década de 40, já dizia entre seus julgados: o sol é o melhor desinfetante. Ou seja, onde temos claridade, clareza, transparência, é possível conhecer e, portanto, controlar, né, e saber como acompanhar e conduzir a gestão pública, né, que no caso tratamos. E como é que está isso hoje, doutor? Como é que o senhor avalia a questão da transparência hoje com o trato do que é público? É fundamental. Acho que a sociedade passa por um momento extremamente interessante de desenvolvimento, né, diante de tudo que assistimos, né, recentemente, os episódios de corrupção e etc. A transparência é um grande mecanismo de prevenção, né? Diminuir as oportunidades no ambiente público para que ocorram desvios, erros ilícitos, né? E, portanto, o Ministério Público tem o dever de zelar pela transparência das contas públicas, até porque é um ditame constitucional, né? Nós temos na Carta Magna princípios como da publicidade, da cidadania, né? Para que se possa exercer bem a cidadania é preciso conhecer, ter acesso às contas públicas, que o cidadão possa acompanhar a gestão dos recursos públicos, enfim. Até mesmo a Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos já definiu em um dos julgados em que o Estado do Chile figurava no polo passivo que o direito à informação é um direito fundamental. Como o Brasil é signatário, né, da Corte pelo Pacto de São José da Costa Rica, nós temos que entender que a transparência, o direito à informação é também um direito fundamental do ser humano e, portanto, deve ter uma máxima eficácia e aplicação imediata, e esse é o nosso papel de contribuir nesse sentido. Como o Ministério Público atua efetivamente para garantir essa transparência? A transparência, como eu disse, é um processo em construção, né? E em razão disso, a mudança é, eu diria até cultural, né? A gente passa por um momento realmente um divisor de águas e é importante atuar em várias frentes, né? Seja na prevenção, seja no controle, seja na repressão. Então, em todas essas linhas, o Ministério Público tem atuado, né, de forma efetiva para que fazer cumprir os ditames legais. Nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, e ainda identificamos deficiências no seu cumprimento, né? Diversas outras normas tratam da questão da publicidade, da transparência das contas públicas. Podemos citar a Lei de Licitações, né? A 8666, que ela trata de questões como essas placas de publicidade, dizendo o período da obra, qual o valor, qual a empresa, enfim. O cidadão precisa conhecer, né, o destino dos recursos. Existem hoje leis estaduais e municipais que também permitem que o cidadão direcione mesmo, né, faça aquela opção, né, diante dos escassos recursos e das grandes demandas sociais, o que é mais importante naquele bairro, né, uma praça, um posto de saúde, etc. Para isso é necessário estar atento, conhecer essas práticas. Então a gente está acompanhando os portais de transparência dos estados, dos municípios, verificando o cumprimento desses requisitos.
os mecanismos de acesso à população, aplicativos, os conhecidos Fale Conosco, as ouvidorias, né? Essas estruturas devem estar em pleno funcionamento, com equipes, né, capacitadas para atender a população e as demandas, não só da população, mas também dos órgãos de controle, da imprensa, todos que colaboram na boa gestão, na transparência das contas públicas. E o Ministério Público tem um projeto, né, um programa chamado Ética, Controle Interno e Transparência. O que é esse projeto, doutor? O projeto ele vem exatamente nesse viés, né, da atuação do MP em busca do controle das contas públicas e da transparência. E ele tem uma proposta proativa, né, deixando um pouco de lado aquela atuação persecutória do Ministério Público, mas visando uma aproximação mesmo com o cidadão, com as câmaras municipais, com as prefeituras, entendendo um pouco a realidade, né? Nós temos diferenças, obviamente, de número de população, de arrecadação, mas todos devem cumprir as determinações legais, e aí a gente precisa de criatividade, precisa de capacitação, e isso que nós ofertamos. Entabulamos uma importante parceria com o Tribunal de Contas do Estado, né? Com o apoio da AMUNES, com o apoio dos IFES, percorremos aí diversos municípios com custo zero, trabalhando dentro dos auditórios que o IFES gentilmente cedeu para o projeto. Percorremos mais de 2.500 quilômetros no estado do Espírito Santo, em 10 polos. Capacitamos mais de 1.000 servidores de câmaras e de prefeituras que estão diretamente trabalhando os portais de transparência e as controladorias nos municípios, junto com o Tribunal de Contas, levando também a nossa expertise. É importante que se diga, o Ministério Público também é gestor de recursos públicos. O Procurador-Geral é um grande gestor, né? O nosso orçamento ultrapassa, inclusive, de alguns municípios, a maioria deles. E nós também contratamos, licitamos, mantemos frota, temos unidades e estruturas físicas em todos os municípios e desenvolvemos expertise para dar exemplo, né? Para controlar também os recursos que estão à disposição do MP. E, portanto, aproximamos com nossas unidades internas de controle, levando essas expertises, emprestando essas boas práticas para municípios e câmaras, fazendo um diagnóstico da realidade, né? Como é que estão aí o ranqueamento desses municípios, câmaras municipais, o que pode ser melhorado, fornecemos apostilas, né? A troca de experiências, para a gente alavancar, né? O Estado se preocupa muito com a questão da transparência, a nossa Secretaria Estadual de Transparência e Controle tem premiações a nível nacional e internacional, então é preciso expandir essa cultura da transparência para todos os municípios. Foi esse o objetivo do projeto. Agora, doutor, qual é a importância de se ter esse controle interno de qualidade? O controle interno é uma ferramenta imprescindível na redução das hipóteses de erro. Ele induz a eficiência, a economicidade no setor público, né? A Constituição já determina que o controle das contas públicas, dos orçamentos, das finanças, né, de maneira geral, é feito pelas unidades de controle externo, que são os órgãos de persecução, como o Tribunal de Contas, as polícias, os Ministérios Públicos, né, o Ministério Público, mas também na origem o controle interno, né? Aquele que primeiro vai orientar o gestor, apontar caminhos alternativos para uma solução mais econômica, para contenção de gastos, avaliação. Então, para o gestor bem intencionado, ele tem no controle interno um grande aliado, porque ele também é corresponsável pelas contas públicas, seja do município, do estado, da Câmara. Portanto, uma tomada de decisão avalizada pelo controle é uma garantia, mais uma garantia para o gestor. Então, ele previne, todos nós somos falíveis, o ser humano de maneira geral, ainda mais em estruturas complexas, com tantos recursos ou demandas de serviço, é inevitável ter esse filtro, que possa fazer um controle imediato, evitar que depois nós, Ministério Público, Polícia, tenhamos que correr atrás do prejuízo, do leite derramado. E nem sempre conseguimos restabelecer para os cofres públicos aquele dinheiro desviado. Então, o controle ele atua aí, na indução da boa prática, na prevenção, de forma a reduzirmos as hipóteses de erro, de desvio e de ilicitudes. Agora, pensando nesse emaranhado aí que sempre acaba invariavelmente em corrupção, de que forma a população pode ajudar na fiscalização? Eu diria, nós estamos tratando aqui de remédios, para evitar a corrupção. Controle, transparência, mas
tratando especificamente de prevenção, talvez o controle e a participação popular seja a vacina, né? Assim, é imprescindível para vencermos de vez, ou pelo menos alcançarmos patamares aceitáveis de índices de corrupção que no Brasil são, né, de fato, absurdos. Por quê? No Brasil, especificamente, se me permite, essa pergunta é muito interessante, porque nós vivemos um processo às avessas, né? Aqui o Estado chegou primeiro, né, por força do nosso processo histórico colonial. Já recebemos de imediato aqui uma coroa, um Estado que tomou as rédeas dos bens, dos serviços públicos, num exercício primeiro de poder, né? Outros países, né, por questões históricas, obviamente, desenvolveram uma sociedade forte, obviamente à base de lutas, guerras, de conquistas, mas a sociedade primeiro se estabeleceu, se fortificou e a partir daí elegeu seus representantes, definiu as estruturas de serviço em prol da sociedade. Houve uma construção. Uma construção. Então, obviamente que hoje, com a tecnologia, com a globalização, né, o contato maior, é possível avançar num tempo mais curto e eu acho que a gente está passando por esse processo. Por isso a oportunidade de trabalhar esses temas, né? Somente com uma sociedade forte, educada, no sentido de receber mesmo conhecimento, de estar bem instruída, acompanhando o dia a dia dos recursos públicos, com uma visão crítica, né? Aí o trabalho da imprensa também é fundamental, clareando todo esse cenário, terá o condão de conduzir, né, implementar de vez um gestor responsável, probo, atento à vontade da população. Essa fiscalização popular da sociedade em geral, ela é fundamental nesse processo. A gente chamaria isso de um controle social? Controle social. Perfeito. Eu vou pedir licença ao Dr. Lidson e a você que está nos assistindo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em breve para continuar essa nossa conversa. Você pode participar mandando sugestões de temas que gostaria de ver aqui. Basta enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Acesse também a página do MPS no Facebook e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais de controle social e combate à corrupção. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o promotor de justiça Lidson Fausto da Silva. No bloco anterior, esclarecemos como o Ministério Público atua para garantir o controle e transparência dos recursos públicos. Agora vamos falar um pouco mais de controle social e combate à corrupção. Doutor, nós estamos falando aí de controle social. Por que é tão importante esse controle? Bom, o controle é imprescindível, porque, bem da verdade, a gestão pública se faz com um único interesse, que é servir a população, a sociedade, a verdadeira detentora dos bens e serviços públicos, né? Então, portanto, é cuidar do que é seu, né? Nós, enquanto cidadãos, a sociedade como um todo, devemos sim zelar pelo acompanhamento e controle da gestão, que é cuidar do que é nosso. De que forma se pode fazer isso, doutor? Existem, e aí, diversas frentes e o amadurecimento crítico, social, cada vez vai fomentando, na minha opinião, essa participação popular, né? E a gente vem observando isso nos últimos anos no Brasil. E tem que ressaltar aqui o papel da tecnologia, das redes sociais, da imprensa, facilitam muito, né, o acesso à informação e servem de fomento ao controle social, né? Existem diversos instrumentos jurídicos, políticos, né, para a participação e controle da sociedade na gestão pública, né? Desde aqueles remédios constitucionais, como as leis de iniciativa popular, né, o referendo, enfim. E, num sentido mais objetivo, nós verificamos aí grandes exemplos de organizações sociais não governamentais, apartidárias, né, sem financiamento público ou de interesse, que desenvolvem ações de cidadania, né, de destaque. Temos aqui no Espírito Santo, por exemplo, o GIM, que é a inteligência municipal lá estabelecida em Nova Venécia, que ganhou, né, inclusive, repercussão nacional com a matéria
num jornal de grande repercussão nacional, fazer um trabalho emblemático, né, acompanhando a rotina dos vereadores, né, a importância do trabalho deles, a frequência, as proposituras, né. A nível nacional, a gente pode citar o Observatório Nacional, também com grandes contribuições no controle das contas públicas, e também a nível internacional, a Transparência Internacional, que também está estabelecida no Brasil, né. São organismos que vão agregando estudantes, população engajada, críticos, enfim, criando uma massa ali de consultas, de dados, de cobrança imprescindível, né? Os políticos, os gestores estão atentos, né, às ruas, às redes sociais, né? E quanto mais perceberem a cobrança, que a população, o eleitor, sobretudo, está de olho, acompanhando, tendem a primar cada vez mais pela questão pública, pelos anseios sociais. Doutor, em relação ao Ministério Público, como é que o Ministério Público atua no combate à corrupção? Normalmente, quando a gente trata de combate à corrupção, a gente estabelece mecanismos, instituições voltadas para esse enfrentamento e estruturas normativas que garantam um suporte para essa atuação, né? Então, digamos assim, ordinariamente, o Ministério Público uma instituição vocacionada para levar as demandas ao Poder Judiciário, conduzir investigações, né, que envolvam aí crimes do colarinho branco, que envolvam gestores públicos, enfim. Então tem um papel na persecução penal, quer dizer, de investigar e buscar a reprimenda, né, a punição em juízo para aqueles que cometeram essas condutas e também de reaver os valores, bens públicos desviados, né? Mas hoje a gente vive um momento interessante também. O Ministério Público, assim como a sociedade, ele tem que evoluir. O direito é dinâmico, a sociedade também, e a instituição vem passando por uma transformação muito interessante, buscando uma atuação não só repressiva, mas proativa, né? Buscando, então, atuar, como eu já pontuei no início, na prevenção desses desvios, servindo também de interlocutor e porta-voz para a sociedade, não para resolver simplesmente processos ou causas, mas para resolver o problema, para contribuir de fato e concretamente para a redução desses índices, né? Então nós temos instrumentos hoje inovadores, né, de contenção de ilícitos, de composição, de ajuste, evitando inclusive demandas judiciais, né? Então são ferramentas novas que, aliadas às tradicionais, que às vezes é necessário, né, não é preciso também reprimir, a punição tem um papel fundamental nessa cultura, nessa educação. Então o MP atua, como eu disse inicialmente, nas 3 linhas, tanto na prevenção, no controle do que está na gestão em andamento, como na repressão, na busca da punição e da reversão dos valores desviados. O Ministério Público também faz parte da Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção. O que é essa ação e para que ela serve efetivamente? Essa ação vem nesse contexto de mudança institucional. Ela foi proposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje o Ministério Público tem um Conselho Nacional que agrega aí, aspectos correcionais, mas também de diretrizes institucionais, né? E foi muito importante a iniciativa, ela é do Conselho, das suas comissões de planejamento, estratégia e enfrentamento à corrupção, no sentido de diagnosticar boas práticas em todo esse vasto território nacional e nos diversos ministérios públicos, né, com suas vertentes, federal, estadual, eleitoral, militar, enfim. Encontrar boas práticas para que elas possam ser replicadas. Também criar um ambiente de troca de informações. É preciso construir junto estruturas especializadas, avanços tecnológicos, mudanças mesmo de rotina de trabalho, de prioridades na instituição. Então, esse é um fórum que reúne todos aqueles membros do MP que estão destacados para enfrentamento à corrupção. E nós tivemos, inclusive, a grata satisfação de ver na ação nacional, projetos do Ministério Público do Espírito Santo em destaque, como boas iniciativas serem replicadas em todo o Brasil. O LabContas é uma dessas ferramentas aí interessantes? Isso, o LabContas é um repositório de base de dados e softwares, né, de análise que permitem a boa investigação, né? São ferramentas tecnológicas, base de dados, cruzamento de informações que vão auxiliar na identificação de fraudes e de ilícitos, né? É uma das ferramentas. Essa foi
desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União, e no contexto dessa ação nacional foi celebrado um convênio com todos os MPs para que todos tivessem acesso. Mas ela é uma, nós também temos outras ferramentas disponíveis, né, e é importante a gente estar sempre atualizado em termos de esse arsenal para o enfrentamento à corrupção, inclusive ferramentas desenvolvidas aqui, né, como o nosso portal de apoio à investigação, que está à disposição dos promotores do Ministério Público do Espírito Santo, a nossa unidade, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. O MP Capixaba também vem buscando desenvolver, somando essas e desenvolver também as suas próprias para uma atuação mais eficiente. São tecnologias de ponta. É o que buscamos. Doutor, o senhor poderia explicar aí para a gente a diferença entre improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e corrupção? Existe como separar uma de outra? Sim, muito interessante. Às vezes a gente se depara com essa confusão. Realmente é importante destacar. O termo corrupção, ele é tratado, sobretudo aqui no nosso país, de uma forma mais ampla, né? A transparência, vamos valer aqui do conceito da transparência internacional que citei há pouco, né? Ela entende que corrupção é todo o desvio do poder público para fins particulares, privados, né? Então, nesse conceito que é bem amplo, pode aí encontrar diversas condutas daquele que, se valendo da função, do cargo, do mandato, atua no sentido de atender interesses privados, particulares, seus ou de terceiros, né? Enfim, a corrupção, o termo corrupção, tecnicamente, dentro do direito penal, ele está caracterizado lá com os crimes de corrupção passiva e ativa, né? Existe a rubrica corrupção mesmo, com essa nomenclatura no Código Penal, 317, 333 do Código Penal, que é a conduta daquele que oferece vantagem indevida, né? Ou aquele que solicita, né, na função pública para praticar ou deixar de praticar alguma coisa para o interesse particular. Esse são crimes, mas existem outros crimes contra a administração pública, contra a gestão pública, também presentes no Código Penal, com outras nomenclaturas, tráfico de influência, advocacia administrativa, peculato, concussão, que nós podemos sim incluir no conceito de corrupção. Claro. Né? E essas são condutas criminais, ou seja, que podem levar o indivíduo para a cadeia, digamos assim, a sanção da perda da liberdade. Existem outras sanções de natureza civil, por exemplo, a improbidade administrativa, que a consequência desses atos não é necessariamente a prisão, né? São penas civis, como multa, ressarcimento do valor desviado, perda dos direitos políticos, a impossibilidade de contratar com o poder público, enfim. E aí nós temos a lei de improbidade administrativa que vem detalhando essas condutas, que em suma, podemos rapidinho colocar assim, são aquelas condutas que causam prejuízo ao erário, que geram enriquecimento ilícito para o indivíduo ou que afrontam os princípios da administração pública, a moralidade, a legalidade, etc. Mas elas podem ocorrer simultaneamente. concomitantemente. Sim, claro. Quer dizer, a gente o mesmo pode... fato pode receber reprimenda criminal, civil e administrativa, disciplinar, né? Um servidor que venha praticar um crime dessa natureza, desviando dinheiro público, por exemplo, com certeza ele vai ter vai responder criminalmente por isso, vai sofrer uma sanção disciplinar junto às corregedorias, né? E também por improbidade administrativa com sanções próprias, né? Então, é possível alcançar a repressão em todos esses níveis, criminais, civis e administrativos. Doutor, pela sua experiência, esses crimes e essa conceituação, hoje ela está sendo mais utilizada? Sem dúvida, né? Talvez eu acho que a grande expectativa da população, depois de tantos casos e desmandos que nós observamos, seja pela atuação das instituições diretamente para esse tipo de crime, né? Nós temos projetos aí normativos que visam incrementar penas, né, ou ampliar esses fatos considerados ilícitos, né, tratá-los de forma mais severa para impedir realmente, impossibilitar, reduzir as oportunidades, né, e que o Brasil saia, infelizmente, dos rankings aí de países mais corruptos, que a gente consiga, com isso, aumentar a concorrência no mercado, atrair investimento, né? A corrupção ela contamina não só aquele recurso desviado aqui ou ali, mas
toda a sociedade, né? As políticas públicas deixam de ser implementadas, geram a sensação de, já que o meu vizinho está fazendo, eu também vou fazer. Enfim, a gente precisa reverter esse quadro para que o Brasil cresça, se desenvolva e a gente tenha uma qualidade de vida melhor para todos. E o cidadão, inclusive, pode denunciar isso. De que forma, doutor? Essa parceria com a população, como eu já afirmei, é fundamental. E hoje, né, os mecanismos, redes sociais, etc., nós temos elementos aí que facilitam, né? O MP, talvez a maior função seja exatamente essa, a interlocução com a sociedade. Entender quais são as demandas, diagnosticar os problemas e levar, não só ao judiciário, mas ao legislativo e ao executivo, o interesse público. E aí, para isso, contar com o apoio da população, com as denúncias, com informações importantes, enfim, para até que o MP como agente público ali, o promotor, né, ele possa entender melhor quais são as realidades ali, as maiores demandas na sua comarca, no seu município. E aí nós temos as ouvidorias, o MP mantém um canal direto por e-mail, no site da instituição. Nós temos um aplicativo MP Cidadão, pode ser baixado gratuitamente aí, Android ou pela Apple Store. Nós temos as promotorias de justiça que estão, né, nosso estado ainda tem essa peculiaridade, nós temos promotorias instaladas em todos os municípios, então, e existe hoje um programa implementado no MP, que é o PROPAD, onde nós nos reestruturamos para bem receber a população, com sala, ambiente adequado para isso, né, conversa com o promotor ou com a equipe que está lá treinada para esse contato com a população. Temos o nosso Disque 127, né, que também são diversos canais à disposição, basta entrar lá no nosso site do MP, que a população vai poder levar a sua demanda até o promotor de justiça. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Lidson Fausto da Silva. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, acesse nosso canal no YouTube, o MPS Play, a TV do MP Capixaba no YouTube. Leia também a revista digital do MPS, a Mais MP, um novo canal de comunicação feito para você participar, interagir e conhecer melhor o Ministério Público e as ações que vêm sendo desenvolvidas para os capixabas. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.